A depressão é uma doença ou é algo imaginário que eu crio na minha mente? A depressão, de fato, ela aflige a alma do ser humano de tal forma que aquela pessoa perde a vontade de viver, ela perde o desejo de estar no meio de pessoas, ela se esconde. A depressão é tudo isto mesmo? Na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre depressão? Na verdade, a Bíblia ela tem muitos assuntos que são atuais. Por exemplo, internet, Wi-Fi. Tem referências que eu posso fazer uma ligação com esses termos e tecnologias atuais para nós hoje, 2023. Mas a Bíblia é um livro que começou a ser escrito há 6.000 anos, né? Atrás, as histórias começaram a ser geradas há mais de 6.000 anos atrás e começaram a ser escritas aí por volta de 4.000 anos, mais ou menos, atrás. Então é difícil eu dizer assim, não, a Bíblia fala sobre depressão, mas eu vejo muitos textos fazendo referência ao comportamento, aquilo que gera na pessoa e a partir daquilo que foi gerado na pessoa, como ela vai se comportar. No Antigo Testamento aí nós temos vários homens e mulheres de Deus, várias referências, personagens, ícones ali no Antigo Testamento que, se nós formos analisar o comportamento dele ou dela em determinados momentos, nós vamos ver que aquela pessoa está no estado depressivo. Por exemplo, nós temos aqui já no Novo Testamento Lucas 22. Esse exemplo aqui é top dos tops para a Bíblia. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39, diz assim: Jesus, e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Essa situação aqui que Jesus passou, é difícil falar. Tem muita gente aí que eu não sei como é que eles conseguiram construir na mesma frase 100% Deus e 100% homem. Até hoje eu não consigo fazer essa leitura desse negócio aí que esse pessoal inventou, essa frase. Não, Jesus era 100% Deus e 100% homem. Eu tenho dificuldade de entender esse pensamento, essa frase aí para mim tá mais para algum marciano que veio lá do extraterrestre aí que veio na Terra aqui e escreveu em algum outdoor aí, que ser humano configurar, escrever e saber explicar 100% Deus, 100% homem, eu não consigo, eu não tenho essa capacidade, para mim isso é mágica. Mas Jesus aqui está vivendo um momento muito complicado, ele estava prestes a ser assassinado. Então, homem, o seu corpo, a sua fisiologia, o seu organismo, a sua psique, todos os seus hormônios, tudo que está dentro dele ali está fervendo. Por quê? Ele sabe que vai ser assassinado. Ele sabe, ele tem consciência de que tipo de morte ele vai passar. Morte de cruz, morte humilhante. Iam cuspir nele, iam bater nele, iam colocar uma coroa nele de espinhos, iam espancá-lo. Enfim, Jesus tinha essa consciência. O seu corpo reagiu de acordo com o contexto em que Jesus estava vivendo e a proximidade da sua morte. Jesus tinha a doença depressão? Não. O que é a doença depressão? Falando de uma forma mais macro aqui. É uma disfunção que alguém tem,
seja orgânica, seja psicológica, e junta em alguns questão hormonal, e junta esse mau funcionamento da mente ou do corpo em algumas questões e faz com que aquela pessoa viva num estado de depressão. Ou seja, a mente dela não consegue sair daquela prisão, ela vive naquele estado depressivo, é como se tivesse um peso sobre ela e ela não consegue se libertar daquilo. Aí é a doença depressão. Mas no caso de Jesus e vários personagens bíblicos aqui, era um momento depressivo. Jesus aqui está num momento de depressão, um estado, não é a doença, a constância, não, aqui é o momento, é o estado de depressão. Jesus chegou ao ponto de transpirar sangue, de tão poderoso que era aquele momento ali, jogando Jesus para baixo, confrontando Jesus para que ele desistisse de dar a sua vida por nós. Então o estado ali, aquele momento ali, fez com que ele ficasse tão triste, tão para baixo, que ele viveu um momento, um estado, um período ali de depressão. Então jogou ele para baixo. O contexto fez aquele momento Jesus ficar depressivo. Não é que Jesus era sofria da doença depressão. Então a Bíblia cita vários exemplos no Antigo e no Novo Testamento de pessoas que passaram por momentos tão difíceis que eles viveram um momento de depressão. A depressão é uma doença real que muitos tratam, é frescura. Não, é uma doença como qualquer uma outra doença. Tem que tomar medicamento, tem que fazer tratamento, tem que ser acompanhado por um especialista, mas tem aqueles momentos depressivos que você e eu passamos, como Jesus passou e vários outros personagens bíblicos. O que temos que fazer para vencer? Esperar passar quando é só um momento. Agora, se for doença, temos que procurar um médico, um especialista para tratar mesmo com remédio, se necessário for. E a maioria é.